Hebreus capítulo de número 1. Quem achou, diga amém. Eu vou pedir também para que, por favor, coloque no Data Show. Pedir a Isabelle lá que coloque no Data Show. O texto de Hebreus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feche seus olhos. Amado e eterno e poderoso Deus, iremos fazer menção da Tua palavra nesta hora, Senhor, e queremos pedir ao Teu Espírito Santo que fale aos nossos corações. Temos entendimento, Senhor, de que precisamos ter os céus abertos, para que possamos entrar, ó Deus querido, na plenitude do Teu querer, para compreendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer palestrar conosco. Por isso eu te peço nessa hora que tudo aquilo que desvia a nossa atenção, que tudo aquilo que roube, ó Pai, o momento que temos para ouvir a Tua voz, que cesse. Que em nome de Jesus os nossos ouvidos sejam ungidos e que o nosso coração seja aberto para receber a semente da Tua palavra. Nós oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Podeis se assentar, dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quando eu leio aqui a carta aos Hebreus, e nós sabemos que a carta aos Hebreus, ela não tem um autor intitulado. Então é uma carta anônima. Todas as cartas escritas, cartas do apóstolo Paulo, que foram 13 cartas, as cartas do apóstolo João, as cartas de Tiago, as cartas de Pedro, as cartas de Judas, as cartas que foram direcionadas, elas tiveram um título, uma abertura e um autor. Mas quando o escritor aos Hebreus, ele escreve a sua carta, ele vai de forma objetiva, direto ao ponto principal. Ele não tem tempo sequer para colocar ali quem é o autor dessa carta. E ele já começa a carta aos Hebreus, aqui no versículo que nós lemos, dizendo assim: havendo Deus, ou seja, ele já começa de forma objetiva a dizer o que ele queria demonstrar para os hebreus através desta carta. A Bíblia vai declarar e vai dizer que o Antigo Testamento, ele era uma sombra das coisas que haveriam de vir. Era feito através de representação de figuras para que demonstrasse a plenitude do que Deus queria realizar. O Antigo Testamento era um livro composto por ritos para que pudesse ser sombra da majestade que Deus queria demonstrar lá na frente. Então nós vamos ver que o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, esses evangelhos, eles foram escritos para demonstrarem os feitos que Jesus realizou na terra. Que feitos foram esses, pastor? Na terra, Jesus curou cego, Jesus curou aleijados, Jesus ressuscitou mortos, Jesus fez milagres, Jesus andou com integridade, nunca pecou. Jesus, ele era o Senhor. Jesus demonstrou poder e autoridade até mesmo sobre a força da natureza. Jesus, ele demonstrou poder ao ressuscitar ao terceiro dia.
Ele estava demonstrando ali a plenitude do que Deus realizou na terra. Mas o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, ela demonstra o que Jesus realizou e realiza no céu. Os evangelhos demonstram o que Jesus realizou na terra, mas o livro, o escritor aos Hebreus, ele demonstra que Jesus Cristo, ele tem um nome que está acima de todo nome. Ele demonstra que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele demonstra que Jesus Cristo é o Senhor. Ele demonstra que a plenitude de Deus não se deu através de figuras que estavam ilustradas no Velho Testamento, nem através de realizações humanas de Jesus, mas a plenitude se dá que Jesus era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O escritor aos Hebreus, ele tem nos seus capítulos a intenção de demonstrar para o povo de Israel a plenitude do que Deus realizou e realiza através de Cristo. Nós sabemos que nessa terra, Deus ele se manifesta de diversas formas. Aqui mesmo no capítulo de número 1, ele vai dizer assim: o Senhor, antigamente, ele se revelou de diversas formas, de várias maneiras, falando aos pais através dos profetas. Não é assim que o texto começa? Então também nós que estamos aqui nessa noite, nós vamos ver que Deus se manifesta a nós de várias formas diferentes. E eu vou dizer algumas formas que Deus se manifesta para você. Deus se manifesta de forma natural. Você vê e consegue contemplar a grandeza de Deus quando você está num lugar separado e você diz: gente, que coisa mais linda esse céu estrelado, que coisa mais linda esse anoitecer, esse luar. E você chega à conclusão que algo tão perfeito assim só pode ser criação de quem? De Deus. Deus se manifesta através da natureza quando você está diante de um mar e vem aquele pôr do sol e você vê aquela brisa, aquele mar lindo. E você diz: nossa, que coisa mais tremenda, quem fez isso só pode ter sido Deus. O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a sua grandeza. Então a natureza, ela já demonstra para mim e para você, que Deus, ele é o autor da criação. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Esses dias eu saí com a pastora e o dia estava amanhecendo, era 4 e pouca da manhã quando nós saímos, e na estrada, entre o momento ali de amanhecer, começou a vir aquele raio tipo de fogo, saindo no meio daquelas trevas, rompendo aquela escuridão, e de repente parecia que o céu estava em labaredas. E nós começamos dentro do carro a glorificar o nome do Senhor, a sentir a presença de Deus, dizendo: a natureza proclama a glória do Senhor todos os dias. A Bíblia diz que o firmamento anuncia todos os dias a grandeza de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Jesus mesmo, quando ele diz: olha, olhai para os lírios dos vales, olhai para as aves do céu, porque isso também demonstra a grandeza de Deus, para que você não esteja ansioso, para que você não esteja preocupado. O firmamento está anunciando nessa noite que Deus está sobre a sua casa. O firmamento está anunciando que Deus está sobre a sua família. O firmamento, até mesmo a chuva que cai, às vezes nos preocupa, mas está anunciando que chuva é bênção do Senhor. E a chuva, ela traz uma representação espiritual de que Deus está produzindo na terra a semente, o alimento, o sustento para você e para toda a sua casa. Diga para o seu irmão: tem abundância de Deus para cada um de nós. Diga para ele: tem abundância de Deus. Aleluia. A natureza. Uma outra forma de nós entendermos a presença de Deus é através daquilo que a gente chama de um princípio, que é uma moral, um equilíbrio de razão que todos nós temos quando nós estamos
diante de uma situação entre que você tem que decidir entre o certo ou o errado. E ali, nesse senso de moral, você também recebeu um atributo de Deus, porque você sabe que o certo é certo e que o errado é errado. Foi Deus que colocou esse senso de moral, para você ter consciência de que quando você erra, você desagrada a Deus. Que quando você faz algo errado, você tem no seu subconsciente algo colocado pelo Eterno, que te dá razão de que aquilo não é correto e nem é proveniente de Deus. A moral. Todos nós temos discernimento, a capacidade de refletir, de analisar e de dizer, não, isso não vai agradar a Deus. É verdade ou não é? Tem gente que pensa que alguém faz o mal sem saber que é o mal. Não, querido, quem faz o mal, ele faz porque ele é mal. E porque ele escolheu o mal. A menos que seja uma pessoa que não esteja no seu juízo perfeito, uma pessoa que esteja louca. Mas até mesmo a loucura é um dos estágios que, se não houver cuidado, na moral, ela acaba alcançando. As escolhas do homem podem levá-los a loucura. Então a moral, nós temos esse senso, não sei que Deus, Ele é Senhor, porque eu tenho esse princípio dentro de mim. A terceira coisa que nós temos, que podemos ter a certeza de que Deus é Senhor, e Ele deixou para provar que Ele é Senhor, é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, querido, ela é revelada a nós. Aqui na palavra está o querer de Deus, a vontade de Deus, os caminhos de Deus, a direção de Deus, o princípio de Deus, o final de Deus, o momento de Deus, as riquezas de Deus, o castigo de Deus. A palavra nos revela. Ninguém aqui é indesculpável, ninguém pode chegar diante do Senhor e dizer, mas Senhor, porque a palavra, ela foi revelada a nós. A palavra, ela está dentro da sua casa, ela está lá, todos os dias, para te orientar, ao deitar e também ao acordar. Ela está ali para ser luz para a sua família e direção para os seus passos. A palavra está ali para te orientar os caminhos e as decisões que você tem que tomar. A palavra está ali para você ouvir Deus falar contigo todos os dias. Você não precisa de um animador de auditório, você não precisa de um coach, você não precisa de um psicólogo, você não precisa de um orientador, você não precisa de um pastor, você não precisa de um amigo todos os dias dentro da sua casa, ainda que ninguém esteja do seu lado, Deus está contigo. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai procurar um pastor, um psicólogo ou um coach, não. Eu estou dizendo que ainda que não tenha isso, a palavra, ela está ao seu alcance. Você pode dizer nessa noite, a palavra está ao meu alcance. E quando você abre a palavra, é Deus falando contigo. E se você ouvir com o ouvido espiritual, você vai ser direcionado pelo Senhor. A palavra. E a quarta forma de Deus falar conosco é o texto que nós lemos. Antigamente, o Senhor falava através dos profetas de muitas formas, de muitas maneiras. Veio o profeta que comia gafanhoto e mel silvestre. Veio o profeta que dormia com a cabeça numa pedra. Veio o profeta que abriu o mar vermelho. Veio o profeta que se vestia e vivia no deserto. Veio o profeta de cidade. Veio o profeta de reinados. Mas a Bíblia está dizendo, mas hoje o Senhor, Ele se revela a nós através do Filho. O Filho de Deus, Ele tem se manifestado nesses últimos dias para falar aos nossos corações. Antigamente Ele falava aos pais pelos profetas, mas a nós Ele fala através dos filhos. Aleluia. A nós Ele fala através do Filho. Jesus, Ele está presente na casa. Não está presente. O irmão viu que está presente. Ali também viu que está presente. Jesus está presente na casa.
Aleluia. A nós Ele fala através do Filho. A nós Ele se manifesta através do Filho. A nós Ele se revela através do Filho. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. O Senhor está se manifestando dentro do seu lar para desfazer as obras do diabo. O Senhor está se manifestando dentro da sua vida para desfazer a obra do mal. O Senhor está se manifestando no meio da igreja para trazer avivamento, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer um ambiente diferente, para trazer uma glória diferente, para trazer uma nuvem diferente. Antigamente era pelos profetas, mas na nossa geração é por Jesus. Aleluia! Aleluia! Então eu entendo, diante do que nós acabamos de falar, que Deus se manifesta através da natureza, que Deus se manifesta através da moral, que Deus se manifesta através da palavra, mas sobretudo que Deus se manifesta através do Filho. Então eu tenho que entender que eu preciso construir, para que eu possa experimentar aquilo que Deus quer proporcionar para a minha vida. Eu preciso construir aquilo que eu chamo de atmosfera propícia, de atmosfera na qual o Senhor possa habitar. Diga assim: atmosfera de louvor, habitação do Senhor. Diga: atmosfera de louvor, habitação do Senhor. Querido, entenda uma coisa: o culto, ele é uma construção de atmosfera. O culto é nós chegarmos cheio das nossas cargas diárias. Tem gente que chega de um trabalho, tem gente que chegou da chuva, tem gente que veio de bicicleta, tem gente que veio a pé, tem gente que veio molhado, tem gente que veio de carro, mas uma coisa é certa: você veio. Aleluia. Então o culto não é para quem não está, o culto é para você que está. E se você veio para construir uma atmosfera, e dentro dessa atmosfera Deus pode mudar o nosso quadro, a nossa história e a nossa vida. Então eu tenho que entender que dentro dessa atmosfera de glória, querido, eu preciso pedir: Senhor, dentro dessa atmosfera que está sendo construída, dentro dessa atmosfera de louvor, aonde as ministrações foram feitas, aonde as orações intercessórias foram aplicadas, aonde a palavra está sendo ministrada. Ei, se você sair daqui e se você não consegue extrair do céu algo que beneficie a sua vida, deixa eu te dizer, tem algo errado com você. Porque se você entrou numa atmosfera onde Jesus está presente, se Jesus está presente, o milagre está acontecendo. Se Jesus está presente, a coisa é certa, a vitória vem. E ela vem sem demora. Como foi louvado, pode não ser agora, mas a construção da atmosfera está sendo feita. E se a construção da atmosfera está sendo feita, então Deus vai operar no momento certo em nosso favor. Mas o grande problema é que nós não queremos criar atmosfera que favoreça a presença de Deus. Se nós criamos atmosferas, o Senhor se manifesta. Nós atraímos para dentro do nosso território, nós atraímos para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para dentro do nosso casamento, as atmosferas que criamos. Se eu crio uma atmosfera ruim, se as suas palavras atraem uma atmosfera ruim, se os seus pensamentos atraem uma atmosfera ruim, você não vai atrair a manifestação de Deus. É a construção da sua atmosfera que vai atrair a presença do céu para a sua vida. Se você observar durante todo o texto, tem algo muito marcante e muito comum. E você vai notar, porque eu vou ler e dessa vez eu peço para que você redobre a sua atenção. O texto diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho, a quem o constituiu herdeiro de tudo, porque também fez o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a majestade de Deus. Você observou que a palavra foi a construção para a criação da plenitude de Deus na terra. Primeiro Deus liberou a palavra. Primeiro Deus liberou a palavra, e do caos Ele fez o cosmos, criou todas as coisas. Para que então a plenitude dele, que é Cristo, se manifestasse. Você quer ver a plenitude de Deus se manifestar na sua vida? Mude as suas palavras. Porque se você usar as palavras certas, você vai atrair o céu de glória para dentro da sua casa e para dentro da sua família. Muitas vezes nós queremos a plenitude, nós queremos atrair o céu, mas as palavras são palavras negativas. Os decretos, as palavras quando saem da boca de um crente, elas não são palavras comuns. Elas são palavras proféticas, são decretos espirituais. Diga assim nessa noite: eu mudo as sentenças e mudo os decretos sobre a minha família, porque eu quero construir um altar de adoração, onde a atmosfera seja celestial para dentro da minha casa. Aleluia. Atmosfera. Deus não pode trabalhar, querido, dentro do seu lar, se a atmosfera não for uma atmosfera de glória. O autor hebreu, ele quer dizer aqui na sua carta, que Jesus, ele é superior a todas as coisas. O objetivo do profeta é demonstrar para os hebreus que tinham, dentro do seu rito judaico, do seu costume judaico, aquele pensamento de que o profeta Moisés, de que o rei Davi, de que o candelabro, de que o templo, de que a religiosidade, e o escritor aos Hebreus está dizendo: ei, o centro é Jesus, o centro é Jesus, o centro é Jesus, e Jesus é maior do que tudo isso. Se você entender que Jesus, Ele é maior do que os seus problemas, os seus problemas se tornarão nada diante dele. Você está entendendo isso? Se você fizer como escritor aos Hebreus, apresentar para o seu problema o tamanho do seu Deus, que a Bíblia diz que a plenitude estava nele. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele está no controle de todas as coisas, todo o poder foi dado a Ele. Ele tem poder sobre a doença, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre os decretos, Ele tem poder sobre a falência, Ele tem poder sobre o esfriamento que tem tomado conta da nossa geração. Ele tem poder para levantar o caído, Ele tem poder para levantar aquele que está necessitado, Ele tem poder para levantar o quadro da sua vida, Ele tem poder para te encher com o Espírito Santo de Deus. E se você compreender que é Jesus o centro, você sai daqui nessa noite com a vitória. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vem para cá o ministério de louvor.